Bom, foi prorrogado até o dia 16 de maio o prazo para a apresentação de sugestões a propostas de regulamentação da Lei 14.514 de 2022, que dispõe sobre programas de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária. Para falar sobre isso, nós convidamos Ricardo Aurélio Nascimento, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Ricardo, muito obrigado, boa tarde para você. E eu quero te perguntar, essa prorrogação, ela vai melhorar aí as sugestões, na sua opinião? Boa tarde, Valteno. A prorrogação ela é importante no momento em que é uma lei, né, que você comentou já, é uma lei do autocontrole, é uma lei importante, ela trabalha muito a defesa agropecuária nacional e a possibilidade da prorrogação dela, ela traz umas questões importantes, porque é possível ainda que todos os que estão envolvidos com aspectos da regulamentação da lei possam contribuir com a questão dos subsídios, a tomada, né, pública de subsídios, que vai até o dia 16. Então, ela permite ainda trazer muitos pontos que precisam de esclarecimentos e que serão pontos de regulamentação. O que anda em comum entre a posição do sindicato e a dos exportadores, por exemplo? Que a gente fica ouvindo aqui muitos produtores dizendo que o controle é muito rigoroso sobre isso, que depois das 6 da tarde, por exemplo, tem plantas que não podem mais funcionar porque ali falta um fiscal agropecuário, né, do governo. Então, qual é a melhor fórmula para se dar segurança, confiabilidade e, ao mesmo tempo, não perder tempo? Importante destacar que a fórmula vigente foi a que permitiu o Brasil bater recordes e mais recordes de exportação, transformando-se num dos países líderes no mundo em produção de alimentos, tanto de produtos de origem animal, de origem vegetal, com grandes destaques e que trabalhou muito durante a pandemia, tanto para o Brasil, nós brasileiros podermos nos alimentarmos, quanto para a exportação. Então, o modelo vigente é um modelo que permitiu ganhos muito importantes para todos nós. Quando você fala em inovação e diversos aspectos estão incluídos na lei do autocontrole, há essa questão da deficiência dos auditores fiscais, no número de auditores fiscais federais agropecuários. Para isso, existe a solução que é concurso público, que é ampliar o número. Veja, nós estamos batendo recordes de produção com aproximadamente 40% a menos de auditores há 10 anos atrás, se a gente pudesse compararmos. É possível que o Estado invista em inovação, mas é principalmente necessário que ele invista nessa mão de obra essencial para a segurança de um alimento para todos nós. Verdade que você disse, o Brasil tem batido recordes com o sistema, mas a gente precisa aprimorar. Para você ter uma ideia, a nossa estocagem está em déficit, a gente continua produzindo super safra após super safra e não está tendo nenhum de guardar. Se começássemos a construir silos hoje, não daria tempo para o ano que vem. O que eu pergunto é, de que forma pode se aprimorar esse setor da economia para garantir que a gente vá tendo super safra, que a gente vai conseguindo colocar cada vez mais lá fora os nossos produtos. Afinal, nós exportamos para mais de 150 países. Eu estou falando só de um tema aqui, só da exportação, porque há também o mercado interno que precisa também de ter a certificação, saber que está consumindo um produto de qualidade. Naturalmente, você toca em temas sensíveis, que é a capacidade de estocagem, que já foi muito grande no Brasil e por diversas questões de política pública, elas foram diminuindo bastante, mas isso eu preferia que o pessoal ligado à Conab pudesse fazer esses comentários aqui em outro momento. Mas, voltando também às questões de logística, né, de transporte dos alimentos produzidos, voltando à questão, é um desafio, como bem colocado. Esse desafio é trazermos inovação e trazermos confiabilidade no produto que a gente alimenta, que a nossa família come, e seja lá de origem animal ou vegetal. O projeto do autocontrole, ele traz algumas questões que são importantes, que é a responsabilização daqueles que produzem. Isso também já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas ele também traz alguns aspectos que nós consideramos de risco e de preocupação. Por isso, a questão da regulação, a gente espera que ela
melhor isso. O que é o papel da iniciativa privada, qual que é o papel do governo, seja lá municipal, estadual ou federal, no trabalho disso. Quais são os agentes? A independência que um fiscal, que um auditor tem para trabalhar dentro de uma planta frigorífica, por exemplo, dentro das fiscalizações dos produtos que são comercializados. Isso traz confiabilidade para o consumidor brasileiro, confiabilidade para as exportações dos nossos produtos. Então, a nossa preocupação é que nas avaliações de riscos previstos na lei, nos programas de regulamentação do autocontrole, também previstos na lei, e numa parte que nos preocupa bastante, possibilidades de terceirização para pessoas físicas ou pessoas jurídicas credenciadas pelo Ministério, que fique bem o papel de cada um, que o papel que garanta à sociedade alimentos que traz não só o aspecto nutricional, mas que não traga doenças junto com eles, que não traga riscos para a população. A gente especificar aqui para quem está nos assistindo, para a gente poder entender a importância do trabalho de vocês, Ricardo. Vamos citar um exemplo para quem às vezes não sabe, o que faz o auditor fiscal federal agropecuário? Vamos citar alguns exemplos da importância do trabalho de vocês. Ótimo. Então, assim, nós podemos falar nos portos e aeroportos, quando a gente fiscaliza bagagens transportadas por passageiros ou cargas para impedir que entre uma doença no país. Nós estamos aí à volta o tempo todo com a influenza aviária, né, rondando aqui o Brasil, de grande risco para o país, e você tem tanto a área de atenção na parte de saúde animal, junto com o trabalho dos estados, na área de laboratórios federais do Ministério da Agricultura ou laboratórios credenciados, pontos de atuação nossos que pode detectar a presença de uma doença antes que ela entre no país ou que ela corra risco de disseminação. O trabalho dentro de frigoríficos, quando você fiscaliza a parte da produção de alimentos, se há uma doença naquele animal que está sendo abatido, há um risco à saúde, aquela doença ela pode ter graves consequências, então a gente faz pesquisas de bactérias, pesquisas de outras doenças que podem trazer um risco à saúde. E por que isso é feito pela área federal? E agora o autocontrole traz uma parte que pode ser executada pelas empresas, né? Se não for, e por isso precisa da regulamentação. Uma pessoa que condena produtos, ela traz algum prejuízo econômico para aquele ente que está produzindo, mas esse prejuízo econômico ele é em benefício da sociedade. E aí você precisa de ter independência, por isso a atuação ela tem que ser de um servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, de acordo com a sua esfera de produção que aquele alimento está sendo comercializado. A mesma questão vale para os registros de produtos veterinários, que precisa estar muito atento, vai trazer dano ambiental, vai trazer dano para a saúde como um todo, e isso precisa de uma independência. Quando você precisa de independência, quando a gente fala em proteção coletiva da sociedade, isso é indelegável, é uma atividade exclusiva de atividade de Estado. Bom, então, nós temos até o dia 16 de maio para que está aberto para toda a sociedade civil essas sugestões, Ricardo? Exatamente, através dos sistemas, né, do Ministério da Agricultura, ela está aberta para toda a sociedade. A gente espera que nessa regulamentação a gente consiga trazer elementos que não conseguimos esclarecer durante a tramitação na Câmara Municipal, na Câmara, né, Federal, no Congresso e no Senado Federal, para que aquilo que a gente não conseguiu naquele momento, trazer com mais clareza a atuação, principalmente do ente privado e do ente público, a gente faça agora na regulamentação. É importante a gente estar atento, porque nós estamos falando de uma inovação, de novas estruturas da defesa agropecuária nacional, essa área tão importante que traz contribuições significativas de mais de 20% para o PIB brasileiro. Muito bem, conversei aqui com o Ricardo Aurélio Nascimento, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Muito boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês e que a gente consiga aperfeiçoar, melhorar o trabalho para todo mundo e também para o nosso país, dando garantia de saúde e segurança aos nossos consumidores. Muito obrigado. Esse é o nosso desejo também, muito obrigado.